Oi, Evanilson, bom dia para você, bom dia a todos. É que a família não vai deixar esse caso ficar esquecido. Foi em março do ano passado, o seu Arthur Campos Cardoso estava aqui embaixo desse prédio. A gente ficou um pouquinho mais afastado para vocês terem noção do tamanho do prédio, né? São pelo menos 1, 2, 3, 4 andares além do térreo. Ele estava aqui na calçada com alguns amigos, foi num dia de chuva e parte da marquise caiu, atingindo o seu Arthur. Ele infelizmente não resistiu. E desde então a família tem lutado, brigado para saber quem é que vai se responsabilizar por essa situação. Porque no prédio, gente, que oferece risco já desde 2014, ainda tem gente morando, a parte de baixo está sendo ocupada também pelo comércio, tem lanchonete que funciona à tarde, tem banca de jogos. Aqui a pintura ainda continua, a pintura do bloco carnavalesco Saberé Tradição, mas desde que isso aconteceu, eles mudaram a sede para a mesma rua, mas um pouquinho mais para lá. Então, desde o ano passado, desde março do ano passado, a filha Alessandra está atrás da justiça, atrás de cobrança e de saber de quem é a responsabilidade, já que existia desde 2014 uma avaliação do grau de risco, Alessandra? Como é que tem sido para vocês esse tempo todo sem resposta, sem saber essa conclusão do inquérito? Bom dia. Bom dia. É muito difícil para mim, como filha, perder um pai, É muito lamentável desse jeito, de uma forma tão trágica, podendo ter sido evitado, E aqui em relação ao bairro do Recife, muitas estruturas muito danificadas, Não existe uma fiscalização de uma volta, Porque autuações estão sendo feitas pela prefeitura. Mas e o retorno, O feedback de como está sendo fiscalizado a manutenção? Então eu acredito que tenha a omissão, pelo lado da prefeitura. Ela é omissa, ela só autua, e o proprietário que não dá continuidade ao processo. Vocês descobriram ao decorrer, no decorrer da investigação, com o levantamento, as informações que foram divulgadas depois, que era a situação aqui desde 2014, Tinha tido a autuação, mas nada foi feito, aparentemente. Nada foi feito. Desde 2014 o prédio está assim, Alguns comentários sobre relação até o carnaval, quando se tem, a prefeitura já colocava alguns tapumes aqui na frente para realmente as pessoas não passarem por baixo. E assim, lamentavelmente, não teve a interdição do processo. Então a gente fica de mãos atadas, Eu perdi meu pai, poderia ser qualquer pessoa, E a gente está aqui, eu estou aqui, em pró, via um protesto para realmente a gente fiscalizar, continuar com manutenção, a prefeitura chegar junto dos proprietários do prédio para poder evitar, Porque os acidentes estão acontecendo, ainda acontecem, Então é lamentável. A nossa produção, gente, fez um levantamento nos últimos meses, nos últimos anos, indicando que 7 incidentes envolvendo marquises aconteceram desde 2021 para cá. Todos esses casos foram noticiados, repercutiram na imprensa e vem acontecendo, Infelizmente, o caso do pai da Alessandra foi um deles. E aí, por que está travado? O que vocês sabem em relação a essa investigação? Por que não está indo para frente? Por que não foi concluída? Mas aparentemente eu acho que realmente é a questão da fiscalização, a documentação, os proprietários do prédio, o descaso dos abandonos dos próprios prédios, que fazem de comércio, mas não tem a manutenção para poder fazer uma locação, correta. Tem tudo isso. Eu acho que o que falta tanto da prefeitura quanto dos proprietários do prédio é justamente essa negociação para se manter uma boa estrutura e segurança para a população. E aí a Alessandra estava mostrando, em relação aqui ao prédio, por exemplo, o que caiu, gente, foi da parte de cá, olha só, tá? Até, realmente foi retirada toda a marquise, aqui já é a estrutura do prédio, que tem os apartamentos para cima. Então a marquise que continua aqui no comércio, dá para perceber que ela foi quebrada na ponta. Imagino que para poder reduzir o risco, de queda dessa pontinha da marquise. Mas dá para ver os ferros retorcidos, bem enferrujados, porque eles ficam aparentes. Então tem a ação da chuva, do sol, isso vai desgastando a estrutura e dá para perceber que está todo quebrado. Toda a fachada aqui, toda a marquise está quebrada nesse trecho, tiraram essa pontinha, mas ainda tem o restante. Todo esse pedaço aqui, a gente fica até um pouquinho afastado, com medo, Porque pode cair ainda toda essa estrutura. Em relação à investigação, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Civil, que indicou que, por enquanto, não pode divulgar nenhum detalhe, porque
pode atrapalhar a investigação. Então a gente não sabe ainda o que é que falta, porque normalmente o inquérito demora ali 30 dias para ser concluído, para ouvir todo mundo, testemunhas, os envolvidos, mas por enquanto esse inquérito ainda não foi concluído. E aí, Alessandra, como é que fica a família nessa situação, né? Porque a sede mudou de endereço, tem um comércio ainda funcionando, algumas pessoas que tiveram que sair das casas, dos apartamentos, já voltaram, a gente viu a movimentação aqui nos andares. Para vocês, o que é que fica, né, de tudo isso que aconteceu? É lamentável a perda, né? Meu pai morou muito tempo aqui no bairro do Recife, muito carnavalesco, né? Ele frequentava o ambiente que ele gostava e faleceu aqui. E a dor de sentir que meu pai disse assim: eu vou, filha, no bloco carnavalesco fazer a homenagem, e não voltou. Então, assim, fica a minha mobilização para que não ocorra mais, né? Essas tragédias, que tenha realmente sai essa omissão, né, da prefeitura, porque não adianta só fiscalizar. Eu acho que existe uma omissão, tem que ter interdição. Não adianta, depois da tragédia, demolir parte da marquise. Então, por que não ficou interditado? Por que não foi feita a manutenção, né? A gente tem tantos outros casos em outras cidades, né? A questão do próprio prédio, né, antigo de Olinda, né? 22 anos, estava lá interditado. E depois que acontece, a prefeitura vem e demole. E por que só demole depois da tragédia? Então isso é que a gente quer justiça, a gente quer que pare, né, com esses incidentes, porque é muito desgastante e a dor é irreparável. Obrigada, Alessandra. Muita força para vocês. A gente sabe que a luta é grande aí em relação à saudade, ao luto e também essa cobrança. A Defesa Civil, gente, enviou uma nota dizendo que até maio deste ano fez mais de 4.100 vistorias em prédios e casarões aqui do Recife e que os imóveis são interditados em caso de necessidade. Mas não falou especificamente aqui desse edifício Levi, né, em relação a esse caso. A gente vai aguardar, então, mais detalhes sobre esse prédio específico. A gente volta com você, Venilson.